Olá a todos, bem-vindos ao Café com Journal. Sabemos que o AVC cardioembólico é a complicação mais temida em pacientes com fibrilação atrial crônica, especialmente nos de maior risco, com Chades-Vasque maior ou igual a 2. A anticoagulação reduz a incidência em cerca de 65%, ainda permanecendo um risco residual de cerca de 2% ao ano nos de mais alto risco. Um estudo publicado no JACC testou pela primeira vez em humanos um dispositivo implantado em carótidas comuns que funcionaria como um filtro para êmbolos maiores que 1,4 milímetros. Neste estudo, os 25 pacientes tinham Chades-Vasque médio de 4,4 e não estavam em vigência de anticoagulação, fosse por contraindicação, recusa do paciente ou do médico. Após o implante bilateral, era usada a dupla antiagregação por 3 meses e mantido o AS após. Depois de 6 meses, 4 pacientes tiveram trombos assintomáticos detectados, considerados como capturados, os quais se dissolveram com heparina subcutânea. Os dispositivos são de fácil inserção e considerados seguros com relação a eventos adversos. Diversas críticas podem ser feitas, como a ausência dos motivos para a população do estudo não usar anticoagulante, mas usar o AS após o procedimento, a limitação do dispositivo em não proteger a circulação posterior e trombos menores que 1,4 milímetros, o tamanho reduzido da população do estudo e o curto segmento. Mas é um dispositivo inovador que, após mais estudos, poderá ter algum papel, por exemplo, em pacientes com AVC recorrente e em vigência de anticoagulação adequada. Falando de hipertensão, sabemos que existe associação entre alteração dos níveis pressóricos, tanto elevados como reduzidos, e declínio cognitivo. Para entender melhor essa relação, foi realizado um estudo de coorte nos Estados Unidos, publicado no JAMA, que incluiu pacientes de 45 a 65 anos e seguiu-os por 25 anos. Foram avaliados níveis pressóricos em 6 visitas ao longo do segmento e os pacientes foram divididos em grupos, com hipertensão se acima de 140 por 90 mm de mercúrio, hipotensão se abaixo de 90 por 60 e normotensão nos demais. Ao final do segmento, também foi feita uma avaliação neurocognitiva completa. Foi observado que o padrão de hipertensão na vida adulta estava associado a maior incidência de demência, tendo a maior correlação quando seguido por hipertensão ou hipotensão em idade avançada. O grupo com hipertensão na vida adulta e hipotensão em idade avançada apresentou também maior incidência de comprometimento cognitivo leve. Esse estudo reforça a correlação entre hipertensão e declínio cognitivo, bem como suscita preocupação com reduções expressivas da pressão arterial em idosos, que muitas vezes já têm comprometimento da autorregulação cerebral. Mudando de assunto, o uso da FFR na avaliação funcional de lesões coronarianas intermediárias é bem estabelecido e resulta em redução de angioplastias e desfechos clínicos. Um estudo dessa semana, publicado no European Heart Journal, avaliou o uso dessa modalidade agora em pacientes com fração de ejeção reduzida. Nesse cenário, a revascularização poderia melhorar a disfunção ventricular, no caso do miocárdio hibernado, apesar dos possíveis eventos adversos do tratamento. O estudo foi retrospectivo em pacientes com DAC estável. No grupo de pacientes em que se usou a FFR, houve menores taxas de revascularização, bem como maior número de pacientes em que se optou pelas estratégias de angioplastia ou tratamento clínico exclusivo, comparado à revascularização cirúrgica. A revascularização guiada por isquemia também esteve associada a menor mortalidade e menores taxas de MACE em 5 anos, que incluiu mortalidade, infarto, revascularização ou AVC. Apesar das possíveis críticas com o desenho do estudo, ele levanta mais um cenário em que a associação do método funcional ao angiográfico poderia resultar em benefícios clínicos. Voltando a falar sobre consequências da hipertensão arterial no sistema nervoso central, foi publicado no JAMA um subestudo do SPRINT Trial, que avaliou o impacto do tratamento antihipertensivo na progressão da lesão microvascular encefálica. Relembrando, o SPRINT foi um ensaio clínico randomizado publicado no New England em 2015 que comparou o tratamento intensivo da hipertensão com alvo abaixo de 120 mm de mercúrio de pressão arterial sistólica com o tratamento padrão com alvo abaixo de 140 em pacientes de alto risco cardiovascular e mostrou uma redução de eventos no grupo com tratamento intensivo. Nesse subestudo, foram recrutados 670 dos pacientes do SPRINT para realizarem ressonância magnética de encéfalo no início e final do segmento e foram comparados o volume de lesão da substância branca e a perda de massa encefálica. Foi observado que os pacientes do grupo de tratamento intensivo apresentaram menor volume de lesão da substância branca, porém maior perda de massa encefálica em relação ao grupo com tratamento padrão. Considerando que a doença microvascular é componente importante da fisiopatologia da síndrome demencial e que é sabido que a hipertensão arterial se correlaciona com declínio cognitivo, como vimos há pouco,
A redução no volume de lesão da substância branca, observada no grupo submetido a tratamento intensivo, pode significar um benefício adicional a esses pacientes. Já a redução da massa encefálica precisa ser melhor compreendida em relação ao seu significado fisiológico e clínico. Por fim, aproximando o futuro do presente, no Circulation foi publicado um artigo com o uso de machine learning para predizer o risco de infarto agudo do miocárdio. Um algoritmo incluindo variáveis como sexo, idade e valores pareados de troponina foi criado com base em 3.000 pacientes e testado em outros 8.000 com suspeita de infarto. O algoritmo teve ótima acurácia, com maior sensibilidade e especificidade que o fluxograma de 0 e 3 horas da ESC. O uso de machine learning já é realidade em diversos contextos, mas sabemos que ainda tem muito a ser aprimorado, podendo incluir milhares de dados, tanto facilmente mensuráveis pela equipe de saúde, quanto outros obtidos por tecnologia, como tempo sentado, quantidade de passos, variação da frequência cardíaca e muitos outros. A junção de todos os dados e avaliação retrospectiva de desfechos poderá criar preditores minuciosos. Até a próxima!